Fala pessoal! Gente, nós vamos estudar a partir de agora uma matéria que dá muito medo nos concurseiros. Mas eu te digo, não é difícil, eu prometo para vocês. Você precisa de realmente prestar atenção pra gente. Vamos devagar aqui, vamos estudar com tranquilidade que você vai aprender atos administrativos. Vamos para a tela? Vamos estudar atos administrativos. Gente, isso aqui que eu percebo, sabe qual é o grande problema dos atos administrativos? Muita gente não consegue visualizar o ato. E aí, ele fica muito abstrato. E aí fica difícil realmente de você estudar algo que é muito abstrato. Realmente é complicado você estudar alguma coisa que é muito abstrata. A gente se perde. Então a gente tem que tentar dar aqui uma concretude a esse ato. Eu vou tentar trazer 1 milhão de exemplos para vocês consigam ver esse ato administrativo e por que ele é tão importante. Ora, a administração pública, ela administra. E ela administra por meio de atos administrativos. É isso. A administração pública, ela utiliza atos administrativos para utilizar. Então imagina, uma multa de trânsito é um ato administrativo. Um alvará de funcionamento é um ato administrativo. Sua carteira de motorista é um ato administrativo. A nomeação no Diário Oficial, por meio de um ato administrativo. O edital do concurso é um ato administrativo. A aplicação da pena de demissão a um servidor que fez algo de errado é um ato administrativo. A concessão de uma licença é um ato administrativo. Eu concedo uma aposentadoria, é um ato administrativo. Eu casso a aposentadoria, é um ato administrativo. Eu promovo o servidor, é um ato administrativo. Gente, olha um monte de atos administrativos. Atos administrativos, tanto internos, ou seja, no âmbito ali da própria administração, como externos, entre a administração e um particular. Gente, uma empresa para funcionar precisa de um alvará de funcionamento. É um ato administrativo. Às vezes precisa de outros tipos de alvarás. Por exemplo, um restaurante, além do alvará de funcionamento, precisa de um alvará sanitário. É um outro alvará, é um outro ato administrativo. E aí, gente, pode ter vários e vários. Ah, eu quero um remédio, eu preciso de um registro na Anvisa. Ah, eu tenho uma empresa de ônibus, eu preciso de uma permissão. Gente, nós estamos cercados pelos atos administrativos. Qual o primeiro problema que eu vejo dos alunos em prova? Gente, o Estado, ele pratica vários atos, mas nem todo ato que o Estado pratica é um ato administrativo. Vários atos são praticados pelo Estado. Porém, nem todos os atos praticados pelo Estado são atos administrativos. Professor, como que eu sei se é um ato ou não é um ato administrativo? Nós vamos chegar lá, mas logo depois de você escrever o conceito no seu caderno. Você vai colocar um conceito assim: manifestação, o conceito de ato administrativo. Manifestação unilateral de vontade do Estado. Manifestação unilateral de vontade do Estado. Que, atuando em supremacia, tem por finalidade, o Estado atuando em supremacia tem por finalidade constituir, extinguir, modificar, resguardar ou declarar direito. Constituir, extinguir, modificar, resguardar ou apenas declarar direitos, bem como impor
obrigações aos particulares, bem como impor obrigações aos particulares. Gente, esse impor obrigações aos particulares, eu quero que você abra um parênteses e escreva assim, impor obrigações particulares. Volte aqui na tela. Gente, você vai escrever assim, ó, é o chamado poder extroverso do Estado. Esse aí você vai colocar entre parênteses. Impor obrigações aos particulares. Poder extroverso do que, gente? Do Estado. Esse é o poder que o Estado tem de unilateralmente impor obrigações. Então, é o poder estatal de impor o quê? Obrigações aos particulares. Beleza, gente? Aos particulares. Isso tudo por meio de um ato o quê? Administrativo. Professor, me dá um exemplo de um ato administrativo em que o Estado impõe uma obrigação a um particular. Gente, uma multa de trânsito. O Estado te impõe a obrigação de ir lá e o quê? E pagar aquela multa de trânsito. Lógico, ele vai lá e unilateralmente te impõe uma obrigação por meio de um ato administrativo. Esse é o poder extroverso do Estado que decorre dos atos administrativos. Agora eu te disse, você não pode confundir atos administrativos com outros tipos de atos. O que são atos administrativos? O que são os atos administrativos? Vamos aqui na tela. Gente, atos administrativos. Gente, para ser ato administrativo tem que ser uma veja só, manifestação unilateral. Manifestação unilateral. Às vezes você vai ver na prova, houve uma manifestação bilateral. Apesar de alguns doutrinadores falarem que isso pode ser um ato administrativo, a gente vai levar para a prova que ato administrativo é uma manifestação unilateral. Se falar bilateral, não vai ser ato administrativo. Também, volte aqui. O ato administrativo, além de ser uma manifestação unilateral, nele o Estado atua em supremacia. Sim. Então, se vier na prova assim, o Estado praticou um ato agindo em igualdade. É ato administrativo? Não. Para ser ato administrativo, o Estado tem que atuar em supremacia. Voltando aqui, também vai ser ato administrativo quando o Estado está no exercício da função administrativa. Quando o Estado está no exercício da função administrativa. Então, no exercício da função administrativa é que se pratica o quê, gente? E é que se pratica atos administrativos. É no exercício da função administrativa. Também são atos administrativos, gente. Os atos administrativos, como o Estado atua em supremacia, ele é regido pelo direito público. Os atos administrativos são regidos pelo direito o quê? Os atos administrativos são regidos pelo direito público. Gente, o Estado pode praticar atos regidos pelo direito privado. Olha a pergunta. O Estado pode praticar atos regidos pelo direito privado? Pode, mas não vão ser atos administrativos. Para que sejam atos administrativos, esses atos devem ser regidos pelo direito público. O Estado tem que praticar atos regidos pelo direito público para que sejam atos administrativos. Também, volte aqui. Gente, os atos administrativos, eles produzem efeitos jurídicos. Eles produzem efeitos jurídicos. Então, atos administrativos produzem efeitos jurídicos. Por isso que eles são atos o quê? Jurídicos, porque eles produzem efeitos jurídicos. Os atos administrativos, gente, além de produzir efeitos jurídicos, serem regidos pelo direito público, eles estão o quê? Sujeitos ao controle de legalidade pelo judiciário. Pelo judiciário. Eles estão sujeitos ao controle de quê?
de legalidade pelo judiciário. Vejam, gente, para que sejam atos administrativos, os atos devem ter essas características, porque senão não serão atos administrativos. Podem ser outros tipos de atos. Por exemplo, eu tenho um chamado ato político, que não é ato administrativo. O que é o ato político? É aquele ato, gente, que decorre diretamente da Constituição, num processo político e não numa atividade administrativa. Por exemplo, a sanção e o veto do presidente da República. Sanção e veto do presidente da República são atos o quê, gente? São atos políticos e não atos administrativos, porque ali ele não está na função administrativa. Isso é muito importante. Outra coisa, existem atos que o Estado pratica que são regidos pelo direito privado, gente. Por exemplo, a emissão de um cheque. A emissão de um cheque é um ato regido pelo direito privado, não é ato administrativo. Aqueles contratos que o Estado atua em igualdade, contratos de locação, de seguro, de financiamento, são todos chamados de atos da administração. O que são atos da administração? São os atos praticados pelo Estado em igualdade, sendo regido pelo direito privado. Atos da administração são atos praticados pelo Estado em igualdade, sendo regido pelo direito privado. Não são atos administrativos. Então, talvez aí, a primeira coisa que você tem que saber para que você consiga entender os atos administrativos é isso, é você saber que, peraí, para que os atos administrativos sejam considerados atos administrativos, eles devem ter essas características. Vamos aqui na tela, devem ter essas características. Então, para eu falar, não, esse ato é um ato administrativo. Tem que ser o quê, gente? Tem que ser uma manifestação unilateral. Para ser ato administrativo, tem que ser uma manifestação unilateral. Para ser ato administrativo, o Estado tem que atuar o quê? Em supremacia. Ele não pode atuar em igualdade, ele tem que atuar em supremacia. Se for igualdade, gente, vai ser ato o quê? Vai ser ato da administração e não ato o quê? Administrativo. Para ser ato administrativo, o Estado tem que estar no exercício de uma função administrativa. Sim, ele tem que estar no exercício de uma função administrativa. Para eu falar que aquele ato é um ato administrativo. Para que seja ato administrativo, tem que ser regido pelo direito público. O ato administrativo não pode ser regido pelo direito privado, porque senão não vai ser ato administrativo, vai ser ato de administração. Ato administrativo produz efeitos jurídicos. Sim, o ato administrativo sempre vai produzir efeitos jurídicos. E o ato administrativo está sujeito ao controle de quê, galera? Ele está sujeito ao controle de legalidade. Controle de legalidade que é feito também pelo judiciário ou pela própria administração no seu poder de autotutela. Esse controle de legalidade também é feito no ato administrativo. Ele não está imune ao controle. Pronto, aí você tem ato administrativo. Então, peraí, professor, o Estado pode praticar atos que não são atos administrativos? Pode. E aí não vai ser ato administrativo. Já dei 2 exemplos. O Estado pode praticar atos políticos, que estão lá regidos pelo direito constitucional. Atos políticos, o Estado pode praticar, estão lá no direito constitucional. O Estado pode praticar atos da administração, que estão regidos pelo direito privado, lá pelo direito civil, e não pelo direito administrativo. Então, aí não vão ser ato administrativo, porque para ser ato administrativo tem que ter essas características que eu falei. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, olha que interessante. Poderia um particular praticar um ato administrativo? Poderia um particular praticar o ato administrativo? Sim, você pode anotar no seu caderno, gente. Os particulares que atuam por delegação, os particulares que atuam por delegação podem praticar atos administrativos. Os particulares que atuam por delegação podem praticar atos administrativos. Exemplo, o oficial do cartório, gente, o notário, o registrador, o dono do cartório. O dono do cartório pode praticar
Atos administrativos. Sim, gente, o dono do cartório pode praticar atos administrativos. Todo mundo entendeu, gente? Então, por exemplo, quando ele autentica um documento, quando ele reconhece uma firma. Então, se vier na sua prova, pode um particular praticar atos administrativos? Resposta: verdadeiro. Outra coisa que sempre vem perguntando em prova: o ato administrativo é um ato jurídico? Gente, presta atenção. O que é um ato jurídico? É um ato que produz efeitos jurídicos. Ponto. É isso. Ato jurídico é um ato que produz efeitos jurídicos. O que eu disse para vocês? Eu disse para vocês que o ato administrativo sempre produz efeitos jurídicos. Então posso dizer o seguinte: o ato administrativo é um ato jurídico. O ato administrativo é considerado um ato jurídico, porque o ato administrativo produz efeitos jurídicos. Beleza? Toma muito cuidado com isso. Outra coisa que sempre cai: pode o Estado praticar atos regidos pelo direito privado? Pode, mas aí não vai ser ato administrativo, aí vai ser ato da administração. Para ser ato administrativo, tem que ser regido pelo direito público, o Estado tem que atuar em supremacia. Outra coisa que vem caindo muito, gente, é sobre o silêncio administrativo. O que é o silêncio? Olha o nome, silêncio administrativo. Gente, o silêncio é quando o Estado deixa de responder. Silêncio vem disso. O Estado simplesmente não responde aquilo que lhe é perguntado. Ele simplesmente fica silente. Ele simplesmente deixa para lá e não responde aquilo que lhe é perguntado. O silêncio administrativo, gente, em regra, não é ato administrativo. Silêncio administrativo não é considerado ato administrativo, salvo se a lei expressamente assim determinar. O silêncio administrativo não é considerado ato administrativo, salvo se a lei expressamente assim determinar. Professor, não estou entendendo. Como assim? Gente, vamos imaginar. Eu, administrado, eu, particular, peço algo ao Estado. Entro com um processo, com um pedido e venho e peço algo ao Estado. E o Estado não me responde. O Estado, ele é silente. Ele é silente, ele fica em silêncio. Ele simplesmente não responde a minha o quê? A minha indagação. Eu faço essa pergunta ao Estado e o Estado simplesmente fica silente, ele não responde. Isso significa que ele deferiu? Tipo, olha, se ele ficar silente tantos dias é porque ele deferiu? Não. Não é ato administrativo, gente, salvo se a lei expressamente determinar. Se a lei expressamente falar, olha, se em 30 dias o Estado não responder é porque significa que ele deferiu, aí tudo bem. Mas é a lei que tem que dizer. Agora, uma coisa a gente tem que lembrar, vem aqui, que é o seguinte, olha só, gente, o silêncio administrativo prolongado, o silêncio, veja o que a gente tem que lembrar, uma coisa muito importante, que o silêncio administrativo prolongado, ou seja, muito tempo o Estado ficou sem responder nada. O silêncio administrativo prolongado, aquele silêncio, passa vários meses o Estado não responde, ele configura abuso de poder na espécie desvio de poder. Ele configura abuso de poder na espécie desvio de poder. Então, o silêncio, eu vou lá, veja só, e peço algo para o Estado. Falo, olha, Estado, eu acabei de montar minha loja, me dá um alvará de funcionamento. E o Estado não responde, o Estado não responde, o Estado não responde. E esse silêncio, ele fica prolongado, ele fica absurdo. Passam-se vários anos e o Estado não responde. Isso, gente, é uma espécie de abuso de poder por omissão, que é o desvio de poder. E isso aqui é importante. Por que é importante eu falar que o silêncio configura abuso de poder na espécie de desvio? Porque ele me permite, eu que estou aqui esperando uma resposta do Estado, e o Estado não me responde, ele permite que eu vá à justiça
e que o juiz obrigue o Estado a me dar uma resposta, que o juiz obrigue o Estado que tome alguma o quê? Atitude, porque esse silêncio prolongado, ele configura uma espécie de abuso de poder. Estamos todos entendidos, gente? Seria um absurdo eu permitir que o Estado simplesmente não respondesse às pessoas, simplesmente largasse para lá, não tô nem não. Isso configura uma ilegalidade e permite o quê? A intervenção do poder judiciário. Beleza? Isso é muito importante. Outra coisa muito importante, gente, é a gente diferenciar o seguinte, volte aqui. É importante a gente diferenciar o chamado ato administrativo, que é o que a gente está estudando, ato administrativo versus o fato administrativo. Veja, ato administrativo é diferente do fato administrativo. Eu quero muito que você pense o seguinte. Pense o seguinte. O que eu disse que era o ato? O ato era a multa, o ato era o alvará, o ato era a demissão. Agora pensem comigo o seguinte. Imagine um médico em um hospital público operando. Tá lá o médico operando no hospital público. Isso não é um ato. Isso é um fato administrativo. Imagine um professor numa escola pública ministrando uma aula. É um fato administrativo. Imagine um gari varrendo a rua. Isso é um fato administrativo. O policial fazendo uma ronda. Isso é um fato administrativo. O que seria o fato administrativo? Seria a atuação material do Estado. Fato administrativo seria a atuação material do Estado. Atuação material do Estado. Como, por exemplo, um médico operando em um hospital público. É o Estado indo lá, fazendo. É o Estado indo lá, realizando alguma coisa. Esse é o fato administrativo. Eu disse que o ato, ele sempre produz efeitos jurídicos, mas o fato nem sempre. Nem sempre o fato administrativo produz efeitos jurídicos. Nem sempre. Imagina, um professor ministrando aula na escola pública. Qual é o efeito jurídico? A priori, nenhum. Mas imagine esse mesmo professor agredindo um aluno. Nesse caso, produz sim um efeito jurídico, ainda que ilícito. Então, volte aqui. Então, nós temos a diferença do ato para o fato administrativo. O ato administrativo é uma manifestação, unilateral de vontade. Manifestação unilateral de vontade. Já o fato administrativo é o quê? É a própria o quê? Execução material das atividades estatais. Execução material das atividades estatais. O ato administrativo, ele sempre produz efeitos jurídicos, sempre produz algum tipo de efeito. Ele nasceu para isso, para produzir efeitos jurídicos. Já o fato administrativo nem sempre produz o que, gente? Efeitos jurídicos. Nem sempre, pode produzir, mas nem sempre produz. O ato seria assim, o ato seria a ordem de serviço, seria o exemplo de A, ordem de serviço para construção da ponte. Construção da ponte. O que seria o fato? Seria a própria construção do que, gente? Da ponte. Aí lá, botar o pessoal para poder construir. Esse seria o fato administrativo, beleza? Então nós temos o ato administrativo e o fato para você não confundir. Gente,
Isso é que é ato administrativo. Essa manifestação unilateral de vontade do Estado que tem por objetivo produzir efeitos jurídicos. Agora, para que esse ato administrativo seja válido, ele tem que preencher determinados requisitos. Pense aqui comigo. Imagine uma criança de 9 anos que entra no stand de venda de um apartamento e compra um apartamento. A criança de 9 anos entra no stand e compra um apartamento de R$1 milhão. Tem validade esse contrato? Lógico que não. Por quê? Porque violou um dos requisitos de validade lá estabelecido do Código Civil para os atos, os contratos privados. E aqui no direito administrativo eu tenho requisitos de validade para os atos administrativos? É lógico que eu tenho. Aqui no direito administrativo eu tenho vários requisitos, também chamado de elementos de validade. São requisitos, são elementos que conferem validade ao ato. O ato só vai ser válido se preencher esses requisitos ou elementos. Vou falar disso no próximo bloco. Até lá.